Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, então, eu tenho uma curiosidade, viu, pastor José? Por que os irmãos se sentam assim tão afastados, né? Tudo bem que a gente tem que manter um certo distanciamento, mas gostaria que se os irmãos pudessem sentar um pouquinho mais para cá, para ficar mais pertinho. Não sentir assim tão distanciado, além do necessário, hein, pastor José? Minha esposa estava observando isso no domingo, pastor José, falou assim, a igreja estava tão bonita, tinha tanta gente, né? Só que o pessoal estava todo lá no final. Glória a Deus. Amém. Já deu uma melhorada. Tá vendo? Quão bom, né, que essa união nos faz bem. Já foi lida a palavra aqui hoje no livro de Salmos, né? Salmo é um livro muito bonito, o maior livro da Bíblia. No livro de Salmos nós temos o maior capítulo, temos o menor capítulo, temos o centro da Bíblia. É um livro de louvor, de exaltação, onde o centro é a exaltação do nome de Deus. E uma das coisas que tem chamado a atenção é exatamente o Salmo 133. O Salmo 133, ele é um dos menores salmos da Bíblia, né? Ele só perde para o Salmo 117, que tem 2 versículos. O Salmo 133 tem 3. Um salmo pequeno, né? E muito conhecido dos irmãos. Ele diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse é um salmo muito conhecido de todos nós, e eu não sei vocês, mas a gente não para um pouco para refletir sobre as palavras que tem aqui, até porque fala de barba, tem gente que nem gosta de barba, né, pastor? Fala assim, não entendo muito o que quer dizer, vamos passar aqui, vamos para frente. Eu só fico no primeiro versículo que diz que é bom e suave que os irmãos vivem em união. Os outros eu não sei muito bem o que quer dizer. Não sei se acontece com vocês, mas quando ele fala é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, aí, aquelas pessoas que gostam de visualizar o que está acontecendo, já fica logo imaginando óleo na cabeça. Tá bom, mas isso é bom. O que tem a ver com a união? Como o orvalho de Hermon. Alguém já parou para pesquisar sobre isso? Esse salmo, ele se refere à união com grande satisfação, com grande amor. A expressão quão bom e quão suave, ela passa um sentido, um significado de algo muito agradável. Uma sensação assim, recompensadora. É bom essa união. E aí, ele compara. Mais na frente ele compara, cita o óleo. O óleo, ele é uma característica, ele é na Bíblia muito associada à unção. Era com o óleo que os sacerdotes eram ungidos. Então o óleo, ele tem um símbolo de bênção, de missão cumprida, de unção. Então olha só, quando a gente começa a analisar esses 3 versículos do Salmo 133, a gente vê que tem tudo a ver. Essa união, ela é tão boa, tão agradável, que ele compara o quê? A unção, ao óleo, que é utilizado para ungir os sacerdotes. Tem algo de especial nisso. E o curioso, meus irmãos, é que é tão conhecido esse texto, a gente fala tanto, né, de união. Talvez seja por isso, hein, pastor Josué, que não há assim muita desunião, né? Não há muita desunião. Ou o contrário, talvez seja porque há. E aí ele está chamando a atenção.
Esse não é o único livro que fala de união, tem outros livros, mas esse é um texto muito conhecido. E nós vamos refletir um pouquinho sobre ele, tem muito o que aprender aqui. Hermon é um monte. É um monte que se situa no norte lá de Israel, numa área muito seca, que sofre muito com a seca. É considerado até uma área desértica. E esse monte Hermon, o cume dele ele tem muita neve, né, muito frio e tudo. E essa geleira que tem no cume dele, à medida que vai descendo para o monte, ela vai derretendo. E naquela região desértica, essa água que derrete, que desce desse monte Hermon, ela constitui a nascente do Rio Jordão. Não sei se vocês sabiam, o Rio Jordão nasce lá. E essa água, ela rega aquele pé da montanha e ela gera vida. Olha só que interessante. O Monte Hermon aqui, ele representa então vida. Tem tudo a ver com o texto. Quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Essa união traz vida. Vida para a igreja, vida para os irmãos, vida para os membros. Se nós somos membros do corpo, se um dos membros está separado do corpo, o que acontece? O que acontece? Já viu? Eu já conheci uma pessoa que teve um acidente com um cavalo e ele, segurando a rédea do cavalo, o cavalo deu um puxão lá e praticamente arrancou a mão dele. Ficou só de pendurada a mão. Não morava aqui, morava no Pará, correu aqui para Brasília, veio para o Saara, não teve jeito, teve que amputar. Porque separou do corpo, entrou em gangrena. Então o Hermon aqui representa vida. É um milagre que aconteceu no meio do deserto. E eu vejo que, às vezes, a união entre os membros, a união entre os irmãos, ela é um milagre. É um milagre, porque não é uma coisa fácil de se obter. Não é. Aparentemente, sim. Mas no fundo, na essência, não é tão simples. Tem vários versículos na Bíblia que falam também sobre união. Vamos ver alguns aqui rapidamente. Em Romanos 15, de 5 a 7 diz: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Em 1 Coríntios 12, 12 e 13, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Eu vou pedir aos irmãos que gravem esse versículo aí, que no final eu vou voltar sobre ele. Se eu por um acaso esquecer, vocês me lembrem, tá? 1 Coríntios 12. Fala, 1 Coríntios 12. Ok? Ainda em Coríntios, no capítulo 12, versículo 21 e 26, tem um outro versículo muito conhecido de todos nós, que diz assim, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado,
todos os outros se alegram com ele. Aí eu pergunto, nós sentimos que algum membro nosso está sofrendo? Está com dor? Às vezes eu nem sei o nome do membro que está do lado, do vizinho, né? Não sei se já tiveram experiências assim, mas eu já soube de casos de pessoas que estavam na igreja, não cristão, não evangélico, mas estava a ponto de se suicidar. E a gente nem está sabendo, não sabe o que está passando. Membros do corpo. Membros que nós desconhecemos. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. E por aí vai, tem muitos versículos. Vou citar o último aqui em João 4, 20, 21. Diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Isso aqui é muito sério, porque nós vamos ver aqui mais na frente o que acontece com o mentiroso, né? E o incrível é que há uma tendência de não admitir isso. Há uma tendência de falar que ama, não reconhecer que não ama. E como nós, como igreja, o que nós devemos fazer então para ter essa unidade? Para cultivar essa união? Tem muita coisa que pode ser feita, eu vou falar algumas aqui. Primeira coisa, a questão da união aqui, ela depende do seu comprometimento. Comprometimento em duas direções. Na vertical, com Deus, com a palavra, e o comprometimento na horizontal, com o irmão. É uma decisão. Eu escolho me relacionar bem com meu irmão, ter paz com ele. Assim que também, como está no meu poder, escolher não ter. Ou então, não escolher nenhuma coisa nem outra, ser indiferente. Muitos escolhem. Para mim não influi nem contribui, eu sou indiferente. É comum. Essa comunhão perfeita, ela só é possível com a participação do Espírito Santo. A perfeita comunhão depende do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo, ele não violenta a sua vontade. Por isso que depende de decisão de cada um ter essa paz com o irmão. E às vezes a gente até fala que tem, mas as nossas atitudes indicam o contrário. Eu falo da boca para fora. Paulo, ele trata dessa dupla responsabilidade de nós estarmos unidos no Espírito e também estarmos em paz com os irmãos. As duas coisas. Você não consegue ter paz se você não tiver comunhão com Deus. Você precisa dela. Talvez por isso, pastor, é que às vezes a gente tem essa dificuldade de ter uma união verdadeira, uma comunhão verdadeira entre os irmãos. Porque nem todos estão na mesma sintonia com Deus. Estão mais na carne do que no espírito. Primeira coisa. A segunda, né? Primeiro eu já falei, o compromisso com Deus e compromisso com você mesmo, com o irmão. Segunda coisa, sinceridade. Sinceridade. Falar a verdade. Mas espera aí, irmão Gilberto, você está querendo dizer que a gente não fala a verdade? Falar a verdade significa você ter sincronia entre o que você está pensando e o que você está falando. Não adianta nada eu falar uma coisa
E no fundo, eu estou pensando outra. Sabe aquele negócio que você fala assim, olha, ô irmão, o pastor, vou usar o exemplo do pastor Josué aqui, que é meu amigo, né? Ô pastor Josué, que benção, sua palavra abençoada. Aí na hora que eu vi ele lá no carro, eu falei assim, não gostei muito. Não gostei do hino que ele cantou. Não sei. Sinceridade. Cadê a sinceridade? É preferível chegar e falar, ô pastor José, muito lindo aquele hino. Não gostei, só teve uma falhazinha ali, mas foi bom, gostei demais. Ou então elogia um ou outro aspecto que seja sincero. Falar a verdade. Isso aqui tem sido motivo de muita contenda. Muita contenda. Às vezes, nós vemos algo errado, uma pessoa que está num caminho errado, está num caminho pecaminoso, numa atitude ali que não agrada a Deus. E aí é mais cômodo ficar em silêncio, vou ficar quieto, não vou alertar, não vou repreender. Ou então, vamos colocar panos quentes aqui, não vamos mexer com isso não. Ou deixa lá para o conselho de ética, hein, pastor? Deixa o conselho de ética resolver, deixa para lá. Receio de conflito, receio, medo de enfrentar o problema. E é por isso que acaba dando margem para quê? Para fofoca. E a Bíblia fala o que vai acontecer com os fofoqueiros, né? Engraçado que ninguém se acha fofoqueiro. Não, eu só comento um fato. Ninguém se acha fofoqueiro. Alguém já viu falar assim, olha, eu tenho um título de fofoqueiro? Ninguém fala, ninguém reconhece. O fato de não reconhecer não significa que não é. Às vezes a pessoa acha que está falando a verdade, ou não, ou que está enganando o outro, mas aquilo que ele está falando está muito diferente daquela atitude que ele está tendo. E isso é percebido. Por quê? Porque as pessoas, primeiro que se a pessoa está no Espírito, o Espírito revela. Então a pessoa vai saber, olha, não é bem aquilo e tal, e revela. Agora, mesmo se a pessoa não estiver no Espírito, ela percebe. Por quê? Porque aquilo que você está comunicando, aquilo que você está falando, tem que estar em sincronia. Já viu, pastor, quando alguém fala assim, você está feliz? Olha, eu estou muito feliz, graças a Deus. Ué, eu estou falando que estou feliz, mas numa tristeza só, ou chorando, não está em sincronia. Isso é um exemplo simples, mas a gente poderia dar outros exemplos aqui. A pessoa fala, mas ela age, e essas duas coisas estão totalmente, uma para uma direção, outra para outra. E o tempo também fala, né? Com o tempo você vê se a pessoa estava falando a verdade, se ela estava realmente sendo sincera. E quando eu falo aqui, meus irmãos, eu estou falando nas relações mesmo pessoais, dos irmãos. Nos pequenos detalhes, nas coisas mais banais. Sabe aquele negócio? Pastor, amanhã você vai estar no culto. Eu já sei que não vou estar. Eu falo assim, não, acho que vou. Eu já sei até que não vou poder. Isso é comum demais. Às vezes porque a pessoa não quer dar aquela resposta, não quer dar uma resposta negativa. Isso é muito comum. Em Provérbios 28, 23, diz assim, o que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia. Aquele que lisonjeia com a língua. Repreender, aquele que adverte, aquele que aconselha, e aconselha com veemência. Isso é repreender. Repreender não é reprovar. Repreender é alertar. Olha, cuidado. A Bíblia manda fazer assim. Jesus mandou agir assim. Não faça isso. Esse caminho é um caminho que vai te levar à morte. Às vezes a gente
Tem amigos que têm coragem de chegar e falar e te repreender. Esse amigo é um amigo verdadeiro. Um amigo que chega e fala, olha, principalmente para os profetas, né, quando Deus revela, tem profeta medroso, né? O profeta tem coragem de chegar para o amigo e falar, olha, Deus me revelou tal e tal e tal coisa. Está sendo amigo da pessoa. Está ajudando, está contribuindo, está evitando tentando evitar que ele se perca no caminho. Agora, a sinceridade, essa franqueza, ela não é uma licença para você maltratar as pessoas, dizer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Não. Essa franqueza, a sinceridade que a Bíblia diz, é você falar com amor. Como um pai fala com o filho, o pai não repreende o filho, repreende, mas fala com amor, é diferente, ou a mãe. E é assim que nós devemos agir com nossos irmãos, que são membros do mesmo corpo. Cuidado com as palavras. As palavras têm poder. A Bíblia diz, lá em Provérbios 18, 21, né, que a vida e a morte estão no poder da língua. Todos conhecem, é tão comum. Agora, acreditam nisso? Ou será que esse versículo é um sentido aqui mais, como se diz, mais conotativo? Um sentido figurado? Como assim a vida e a morte estão no poder da língua? O que a Bíblia está dizendo é que o que você fala tem poder de destruir. Quantas pessoas nós conhecemos que, por não estarem firmados na rocha, se desviaram no meio do caminho por conta de palavras que foram ditas pelos próprios irmãos. Julgamentos, calúnia, difamação. E as pessoas se entristecem e morrem. Eu creio que o que está escrito em Provérbios 18, 21 é literal. É literal. A vida e a morte estão no poder da língua, da palavra. Aquilo que você fala para você mesmo, aquilo que você fala para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais, aquilo que você fala tem um alto poder de destruir ou de matar, né? Ou de gerar vida. Correr aqui. Paulo, ele, a esse respeito, ele fala lá em Efésios 4, né, na carta de Efésios 4, 25 a 27. Por isso, deixai a mentira, Paulo falando para os Efésios, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. É dar lugar ao diabo. Quem age assim, quem mente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, primeiro, comprometimento, depois, sinceridade. Terceiro, humildade. Humildade, nós não estamos falando de padrão de vida. É humildade no coração. Humildade no coração. Humildade não tem nada a ver com pobreza, com riqueza, com nível de instrução. Nada. Conheço pessoas que são ricas, milionárias, que são assim, arrogantes ao extremo. E também conheço pessoas ricas, milionárias, que são humildes. Você nem diz, você acha, pela aparência, você acha que não tem nada do que tem. A presunção e o convencimento e o orgulho, elas destroem a comunhão entre os irmãos. Temos que fugir dela, se nós queremos ter comunhão entre nós. A humildade, ela acalma, ela suaviza as relações. Por isso que a Bíblia diz, sejam todos humildes uns para com os outros. Em 1 Pedro 5,
Diz assim, ó, semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a humildade, ela faz com que você receba uma graça maior de Deus. Deus ama os humildes, Ele resiste aos soberbos. A humildade, ela é um fator importante para a comunhão entre os irmãos, para a saúde do corpo. Vou correr aqui porque eu posso falar algumas coisas, meus irmãos. Cortesia, respeitar uns aos outros. Ser cortês, falar com educação, sem usar palavras ásperas. Ser cuidadoso com o sentimento dos outros. Ser paciente. Tem gente que não tem paciência, né? Porque a pessoa não está no mesmo nível dela, ou no nível espiritual, ou em qualquer aspecto, ela se sente superior. Não tem paciência. Ah, não tem paciência não. Irmão, fala devagar demais. Não tem paciência com ele, não gosto não. Devemos ter paciência. Nos colocarmos no lugar do outro. Quem é santo aqui? Quem é perfeito aqui embaixo da terra? Quem é? Quem é que não tem pecado, né? Diz lá, tira a primeira pedra. O meu pecado, a minha dificuldade, ela é diferente da do outro? Não. Nós somos membros do mesmo corpo. Nós dependemos um do outro. Uma coisa interessante também, essa questão da cortesia, é a questão do pertencimento do membro da igreja, do membro do mesmo corpo, se sentir parte dele. Às vezes, nós não abraçamos aqueles que chegam. A pessoa chegou, é um visitante. Às vezes, acontece o pior. Eu não só não abraço o que chega, mas eu rejeito. Porque eu pego as minhas crenças, ou vamos dizer lá, igual os fariseus lá, né? Com base em uma certa religiosidade, eu falo, não, aquele ali não, porque ele é ex-drogado, mantém alguma distância. Naquele ele estava preso. Não vou nem me aproximar, isso não é boa peça não. Eu ignoro até a obra que Deus fez na vida dele. Tem exemplo aqui que eu não posso nem citar, porque senão pode ser considerado discriminação. Mas acontece muita discriminação. A pessoa não tem aquele amor. Não tem aquele amor genuíno de olhar para o cristão e falar, olha Deus, eu vou orar por ele, para Deus completar a obra. Em Provérbios 12:10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós somos uma família. Ou não fazemos parte dela, ou não somos membros do mesmo corpo. Como é que eu posso, sendo membros do mesmo corpo, não gostar de um dos membros? Não aceitar, não receber, não amar, não orar por ele, não cuidar. Eu estou desagradando a Deus, estou negando a fé. Estou negando a fé. Ah, não, mas nesse mundo tão corrido, né, a gente tem tantos afazeres. Não dá tempo para... Tempo. Relacionamento exige tempo. Tempo para se relacionar com os irmãos e tempo para se relacionar com Deus. É o que eu falei, vertical e horizontal. Tempo dedicar para a palavra. Tempo para se reunir na igreja. E tempo para se reunir também
fora do culto, nos eventos da igreja. Por exemplo, o café na escola dominical é uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade dos irmãos chegar, interagir, um conhecer o outro. Às vezes nem conhece, não sabe nem o nome. Eu, como tem pouco tempo aqui, logo começou a pandemia, tem muitos irmãos que eu nem sei o nome. Mas tem gente que passa anos e anos na igreja. E é assim. Uma coisa interessante, meu irmão, que seria muito bom se todos nós fizéssemos, toda vez que a gente se sentisse distante de uma pessoa, ou se a gente tivesse um sentimento de rejeição, seria conhecer um pouquinho da história dela. Conversar. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já tiveram a oportunidade de ter uma percepção de uma pessoa, e na hora que você chega próximo, na hora que você tem uma oportunidade de conversar um pouquinho, de conhecer um pouquinho melhor, aí você sente até vergonha, fala, não é nada daquilo que eu pensei. Você já pré-julgou, já fez aquele teu julgamento, né? Se precipitou em já tirar suas conclusões. Quando você conhece a pessoa, você se compadece dela, você fala, meu Deus, eu vou olhar diferente. Eu vou olhar diferente para a irmã tal. Você não sabe o que ela passa. Às vezes a irmã, porque ela passou, não deu parte de cima para você, você já acha que ela está com raiva de você, que ela te ignora. Às vezes não é nada disso, você não sabe, ela está com dor, está sofrendo, está com dificuldade. Outro aspecto, união para nós que vivemos como um corpo na igreja. Sigilo. Às vezes você conversa com os irmãos e o irmão te confia de contar uma dificuldade, um problema, um segredo, algo que não é para sair divulgando aos quatro cantos. E aí, em vez de orar por ela, você sai dando a notícia, sai divulgando. E o pior, você não consegue passar a realidade daquilo, e aquilo dá margem a outras interpretações, e falatórios, e fofoca, e calúnia, e difamação, porque a pessoa não entendeu, distorceu o que foi dito, interpretou errado. Quer ver uma coisa que não parece, mas é uma fofoca? Deus detesta fofoca. Principalmente quando ela vem disfarçada de um pedido de oração. Como assim? Uma fofoca disfarçada de um pedido de oração? Sabe quando o irmão chega e fala, irmãos, eu quero pedir oração para fulano de tal, porque está passando uma luta muito grande. Olha, e aí começa a dar os detalhes. Fulano fez isso, ó, o filho está assim. Eu não vou nem citar aqui para não dar margem para ninguém achar que vai que estou, sem querer, sem perceber, estou me referindo a algum fato real. Mas só como fala, a pessoa começa a dar os detalhes todo, conta a história ali. É uma fofoca, não há necessidade, Deus conhece, Deus sabe do coração, Deus sabe o que cada um está passando. Quando você chegar e falar, irmão, precisamos pedir oração para a irmã tal, está precisando das nossas orações, vamos orar. Eu não preciso saber dos detalhes, eu não preciso sair falando. Deus sabe de todas as coisas, Ele sonda os corações. Vamos orar. E Deus há de entrar com uma providência, com uma solução. E, para não prolongar muito, mais um aspecto aqui, que é importante para quem quer viver em união, em comunhão com os irmãos, é o contato constante com os irmãos. Constante e regular. É participar dos cultos. Como é que a gente vai estar em união se a gente nem vê, nem sabe? Ah, não, eu tô lá, mas eu estou em espírito. Mentira, não está. Nós, enquanto estamos aqui na terra, o nosso espírito não separa do corpo. O meu espírito só está onde eu estou. O espírito de cada um está onde está. Então, não, eu estou unido a você em espírito. Não, você não está lá em espírito. Você pode estar pensando
unido no mesmo espírito. É diferente. Mas eu vou estar lá, eu estou aí em espírito. Não está. Não está. Diferente de quem está assistindo online, esse sim está, porque ele está participando. De alguma forma é virtual, mas ele está participando. Ele está ouvindo, ele está sentindo a presença de Deus, ele está cantando, ele está adorando a Deus. Em Hebreus 10, 25 diz assim, ó: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão, ela exige sim a participação, a união física, a união no mesmo ambiente, a adoração em conjunto. É importante. Por isso que o pastor, né, a liderança da igreja sempre pede, compareça, não deixa de vir. Nós estamos vivendo uma época que precisamos tomar sim alguns cuidados. Mas nós temos espaço aqui para muito mais gente que não está vindo. Né, pastor? Talvez por isso que essa comunhão que seja assim, superficial. A gente fala da comunhão, mas no fundo, por quê? Vir à igreja para adorar a Deus é importante, sim, não estou falando disso, não me entendam mal, é necessário, mas você não tem a oportunidade na hora do culto de interagir com o seu irmão, de criar ali uma conexão, de conhecer, de saber o que o irmão está passando. Não tem. Tem que dedicar, tem que ter tempo. E, diante dos afazeres do trabalho, você pode escolher algumas pessoas para você se dedicar e interagir com elas. É claro que a gente não está dizendo aqui que você tem que interagir com todo mundo de uma vez. É impossível, né? Ainda mais numa igreja grande, né? Com muitos membros. Eu vou pular algumas coisas aqui e eu vou direto lá para o 1 Coríntios 12, que eu falei que ia voltar no final. Em 1 Coríntios 12, 13 diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Nós passamos muito por esse versículo e a gente não se identifica muito com ele, porque ele fala, quer gregos, judeus, isso é coisa lá do Oriente, né? Não me diz assim muito respeito. Talvez está pelo lado de ser judeus, né? Quer escravos, quer livres. Na verdade, o que esse texto está dizendo é que esse único Espírito que nós devemos estar unidos, ele não faz acepção de pessoa. Ele não faz distinção. Quando ele fala quer gregos, quer judeus, ele está dizendo, ó, não importa de onde veio. Não importa se ele veio de um lamaçal de pecado. Não importa se ele veio de um berço de ouro. Não importa se ele veio de uma região menos favorecida, se veio de uma favela. Não importa como veio. Quer escravos, quer livres, diz em relação a como está. Então, quando ele fala um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, está falando, olha, não podemos fazer esse tipo de distinção. Se isso acontece, não é o mesmo Espírito. Não pode ser. Não está no mesmo Espírito. E aqui, eu queria chamar a atenção para uma coisa que acontece. E às vezes nós nem percebemos que acontece muito. Que é a tal da rejeição. Porque dependendo de onde veio, dependendo de quem veio, dependendo da relação de parentesco com quem tem, dependendo da situação, da forma como chegou, eu não reconheço como membro. Posso até falar, mas na minha atitude não reconheço, porque eu nem me aproximo, em vez de passar por ali, eu passo por ali e dou um jeito de não me aproximar muito. Não quero muita conversa, não.
rejeição, ela muitas vezes não é velada, não é declarada. Ela não é declarada. Quer ver uma coisa? Por exemplo, quando é que ocorre essa rejeição? De eu não aceitar aquela pessoa que é membro do corpo, mas o corpo rejeita, né? Por exemplo, quando eu critico, estou rejeitando. Quando eu julgo, estou rejeitando. Quando eu ignoro, estou rejeitando. Quando eu falo mal, quando eu maltrato, tudo isso é rejeição. Quando eu faço fofoca, quando eu falo sem saber, tudo isso é rejeição. E é aquilo que eu falei, a pessoa sequer reconhece a obra que Deus fez na vida dela. Sabe aquela pessoa que se conhece que era pecadora e vivia no mundo aí da perdição, e quando ele se converte, vem a Cristo, aí fala assim, aquele filho daquela irmã, aquela figura ali, você está rejeitando. A rejeição, de uma maneira assim, uma definição, ela ocorre quando um sistema imunológico nosso, né, do receptor, ele não reconhece aquele novo órgão, aquele novo membro, aquele tecido, e ele inicia uma produção de anticorpos. Ele inicia um ataque. Sabia que no corpo acontece isso, né? A rejeição, quando alguém que faz um transplante, essa rejeição do tecido, ele é um ataque que o sistema imunológico faz àquele tecido. E olha que interessante, às vezes no nosso meio isso acontece de uma forma assim muito clara, muito explícita, embora não reconhecida. E esse ataque ocorre exatamente das formas que eu falei, sem perceber, sem achar que às vezes está só fazendo um comentário inocente. Você está proferindo palavras contra a pessoa. E por último, olha só o que diz em Apocalipse 22:15. Olha que sentença, pastor Josué. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Isso é muito grave. Sabe aquele negócio, mas a mentirinha santa? Não existe, é mentira. É mentira. Não, é por uma boa causa. Mentira. É mentira do mesmo jeito. E não tem mentira pequena, nem mentira grande. É mentira. Tem uns que falam assim, não menti, não, só omiti. Né? Só omiti, porque omitir pode, né? Omitir não. Às vezes aquela omissão, você está pecando por omissão, porque deveria falar e não está falando o que era para falar. Agora é interessante aqui, porque fala, por que vai ficar de fora os cães, né? Eu não sabia que não ia entrar cão, não. Né? Vocês sabem por que a história do cão aqui? Nesse versículo? Essa expressão, ela era um termo de reprimenda que havia no vocabulário judaico. Quando ele queria repreender uma pessoa, ele era uma referência aos gentios. Olha que curioso. Eles consideravam imundos. E os cães eram considerados imundos porque naquela época as matilhas de cães, elas invadiam as cidades à procura de comida, no lixo, comiam corpos de animais e até mesmo de pessoas. Quando acontecia a guerra, a Bíblia tem várias referências a isso. Tinha guerra, aí os cães foram lá lamber o sangue. Os cães eram considerados imundos. Então essa referência aqui, quando fala ficarão de fora os cães, ele não está falando de cachorro. Está falando de ficarão de fora os imundos. Um cão não tem moral e não está nem aí, não se importa. Então, o cão aqui, nesse versículo, ele é um símbolo da imoralidade, da devassidão moral. O cão aqui,
de uma adoração pagã imunda. Eles ficaram de fora. E quem mais que vai ficar de fora? Feiticeiros, os que se prostituem, os impuros, imoralidade física, imoralidade espiritual. O que é imoralidade espiritual? Adorar outros deuses, outras coisas. Adorar coisas. Às vezes a pessoa fala que não adora, mas ela não larga, né, aquele... E fala que não adora, está adorando. Então, meus irmãos, essa questão da união, nós temos que estar atentos e procurar ter uma intimidade com Deus. Somente com uma intimidade maior com Deus, com o Espírito Santo na nossa vida, nós conseguimos ter essa verdadeira comunhão com o outro. Por que o Espírito Santo? Porque nós não somos membros do mesmo corpo. Sendo membros do mesmo corpo, nós devemos então adorar e ter o mesmo espírito de adoração. E para ter o mesmo espírito, eu tenho que ter comunhão também com meus irmãos. Porque como é que eu vou, se é o mesmo espírito, como é que pode eu ter comunhão com o espírito e não ter comunhão com meu irmão, se meu irmão é membro do corpo? Nossas atitudes, nós devemos então vigiar, porque essa comunhão, ela traz vida para a igreja. Essa união, ela permite que nós recebemos maior graça de Deus. Ela traz vida. E o maior beneficiado é o corpo. Todos são beneficiados. A Bíblia diz, nós lemos aqui, se um membro sofre, todo o corpo sofre. O pessoal dá sempre esse exemplo, né? Se você está com uma dor no dedo, uma unha, uma cutícula ali que está, sabe aquela cutículazinha que incomoda? Aí sem querer você vai querer resolver ali, puxa, aí dói mais ainda. Todo o corpo sofre. Então não devemos ignorar o sofrimento dos membros do corpo, dos nossos irmãos. Devemos estar atentos, pedir a Deus, orar, pedir discernimento e cultivar cada vez mais essa união, essa comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus, é impossível você não ter comunhão com o irmão. É impossível, não creio. Não creio que uma pessoa que tem uma comunhão com Deus, uma comunhão íntima com Deus, consiga não ter comunhão com o irmão. Deus é amor, é a essência dele. Se eu tenho comunhão com Deus, eu não preciso fazer esforço nenhum para ter comunhão com meu irmão, com a minha irmã. É da natureza. Nós possamos então refletir sobre isso, meus irmãos, e cada dia mais procurar ter mais essa comunhão com Deus. Sermos mais espirituais do que carnais. É a mesma coisa. Ser mais espiritual do que carnal. O carnal dá margem para muito erro, né? Muita dissensão. Quanto menos carnal, mais espiritual. Menos fofoca, menos divisão, menos contenda e mais amor. Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu agradeço, viu, pastor, a oportunidade. Que Deus abençoe a cada um que estão nos ouvindo também. E que possam a cada dia cultivar mais essa união com os irmãos, com a igreja, com todos. Amém.